A sertralina é melhor para depressão ou para ansiedade? Quais as dosagens e os efeitos colaterais desse remédio? Se você tem essa e outras dúvidas, vem comigo aqui no vídeo que a gente vai conversar sobre tudo isso. Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre uma medicação muito utilizada nos dias atuais, a sertralina. Mas antes de começar o vídeo eu vou pedindo para você deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Então, vamos lá. A sertralina é uma medicação da classe de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. A gente sabe que a serotonina é uma substância presente no nosso sistema nervoso central, que ela é responsável também pelos nossos estados de humor. Então, alterações na secreção ou atuação dessa substância pode alterar o nosso estado mental. Então, essa medicação ela vai aumentar a transmissão serotoninérgica e ela vai fazer isso inibindo a recaptação de serotonina naquela fenda sináptica entre os nossos nervos. E dessa forma, então, vai aumentar a atuação dessa substância. E também, assim, a gente pode melhorar alguns estados de humor e também de ansiedade, entre outras condições mentais. Então, as principais indicações dessa medicação é para tratamento de depressão, tratamento de transtornos obsessivos compulsivos, estresses pós-traumáticos, transtornos de pânico, fobias, entre outras condições, mas as principais são essas. E as dosagens iniciais ficam em torno de 25 a 50 mg por dia. Geralmente o seu médico vai indicar tomar essa medicação ou cedo ou no período diurno, porque dentre os antidepressivos, essa classe de medicação ela tende a dar menos sono, mas em algumas pessoas ela pode dar um pouco de sonolência como efeito colateral. Nessas pessoas vai ser mais interessante tomar no final do dia ou no período noturno. E uma coisa dessa medicação que deixa o paciente muito angustiado é o tempo para começar efeito terapêutico adequado. Nessa medicação você vai tomar ela e não vai sentir muito efeito logo nos primeiros dias. Com certeza tem pacientes que sentem sim, mas em média vai demorar 7 dias para começar algum efeito adequado. E você vai perceber que o seu médico vai aguardar pelo menos 2 a 3 semanas para considerar se houve algum efeito terapêutico adequado ou não. Então, para esse remédio e também outros antidepressivos ou medicações psicotrópicas, nós temos que ter um pouquinho mais de paciência. E as dosagens máximas em bula dessa medicação ficam em 200 mg por dia. E não é aconselhado o uso de doses maiores do que 150 mg por dia por mais de 8 semanas consecutivas, salvo se houver indicação médica. E os efeitos colaterais, os mais comuns, são náuseas, vômitos, diarreias, palpitações, boca seca, aumento da ansiedade, que pode ser transitório, insônia e tremores. Um outro efeito colateral que muita gente fica incomodado é com a redução da libido e disfunção sexual. E como eu havia dito no começo desse vídeo, esse tipo de classe de medicação costuma dar menos sonolência e menos sedação. E por isso que a gente indica tomar ele durante o dia. Porém, em algumas pessoas pode dar sim mais sonolência e aí então a gente indica que essas pessoas tomem essa medicação no período noturno. E outro efeito colateral que é muito raro é a síndrome serotoninérgica. Nesses quadros a gente vai ter um aumento da transmissão da serotonina no nosso corpo, mas de uma maneira muito exagerada. E nessas condições o paciente ele vai apresentar aumento da temperatura corporal de modo contínuo, que a gente chama de hipertermia, que é como se fosse uma febre de modo mais constante. Associado a isso ele vai apresentar rigidez muscular, tremores musculares, alteração do estado mental e alterações graves dos sinais vitais. Isso é uma condição de emergência médica. Esse paciente vai precisar procurar a emergência médica. Mas como eu disse, isso é muito raro. E é facilitado quando a gente associa essa classe de medicações da sertralina junto com outra classe conhecida como inibidores da monoaminoxidase. Esses são outro tipo de medicações antidepressivas. Elas são pouco utilizadas atualmente, mas a gente precisa ficar atento nessa associação. E outro ponto importante de lembrar aqui é que quando você for fazer a retirada dessa medicação, especialmente se o paciente estiver em uso em doses mais altas e por tempo mais prolongado, é interessante pensar em fazer uma retirada gradual,
porque o paciente pode apresentar aquela síndrome de descontinuação da medicação, que basicamente é quando você para abruptamente a medicação, o paciente pode retornar com aqueles sintomas que fizeram ele usar aquela medicação, e isso de modo muito instantâneo. Então, para evitar isso, é interessante você pensar numa retirada gradual. E essa medicação ela não é indicada para gestantes e para mulheres que estão em amamentação, a não ser que haja indicação e acompanhamento de um médico. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido bastante esclarecedor para todos vocês e não se esqueçam de compartilhar ele. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, deixar seu like, me seguir nas redes sociais e deixe um comentário aqui nesse vídeo. Um grande abraço e até os próximos vídeos!